Agora vai ter a possibilidade, vejam o Flamengo que custou a derrota de ontem no Fla-Flu, né? O Flamengo agora se classificou como terceiro colocado e vai enfrentar o Vasco, tendo o Vasco a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, ou seja, por 2 empates. Começa segunda-feira a série. Começa, o Flamengo vai assim, tem o jogo do Fluminense no domingo, né? O domingo tem Fluminense e Volta Redonda, e na segunda-feira, Vasco e Flamengo. Para a gente começar, vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri sobre o jogo de hoje. Em seguida, a gente traz os melhores momentos e outros detalhes para vocês. A gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidade que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de 2 resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos, a gente mais uma vez acabou entrando com uma equipe diferente, a gente falou isso outras vezes, né? Hoje a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro, e também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na iminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, né, com as oportunidades. Então a gente segue nessa batida. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Primeiro, virar essa página Bangu, virar essa página primeira parte do campeonato. Semifinal e final é outro campeonato, a gente vai procurar, como eu falei antes, descansar, absorver o que a gente fez de bem no primeiro jogo contra o Flamengo, o que a gente pode melhorar, ver o que o Maurício vai nos falar e absorver da melhor maneira possível para ir lá e conseguir a classificação. Aí o Vasco que fez o suficiente para conseguir essa vantagem, que é importantíssima, né, nessa fase de mata-mata, jogar com essa vantagem, né, de poder empatar 2 partidas e se classificar é uma vantagem grande. A gente já está vendo aí os melhores momentos. O primeiro gol surge de uma reversa lateral. Exatamente. Aí o primeiro gol marcado pelo Peck. Aliás, o Peck fez o 5º gol dele já nessa temporada. Mais um ano que ele tem um início de temporada de bom nível, de muito bom nível. Será que ele vai conseguir manter essa performance ao longo da temporada? Porque ele já havia começado ano passado de uma maneira legal e depois foi caindo ao longo do ano. Claro, é que ele tem potencial técnico. A questão dele é ter uma continuidade nesse nível de atuações. E aí o jogo não foi um grande jogo do Vasco. O Bangu tem uma característica muito peculiar no Campeonato Carioca, é um dos times de menor investimento, treinado pelo Felipe pela 2ª temporada seguida, que defensivamente não consegue ser tão forte e é um time que tenta jogar o jogo. Aliás, guardadas as proporções, que a gente falou há pouco sobre a Copa do Brasil, sobre o Iguatu, o Bangu é um time que também ignora questões de investimento e tenta jogar o jogo. Hoje chamou a atenção como ele conseguia sair de trás com facilidade diante de um Vasco, que com essa formação de meio, com o Rodrigo, com o Jair, com o Andrei, consegue ser um time mais forte de marcação, retomada de bola,
para tentar atacar os adversários, como o Vasco permitiu muitas saídas ao Bangu. Aí o lance do pênalti que o Alex Teixeira vai desperdiçar já no finzinho do primeiro tempo. O Vasco teve as suas chances, produziu oportunidades, construiu oportunidades, mas permitiu ao Bangu jogar bastante. Não foi uma grande partida, que acabou sendo o resultado encaminhado muito cedo, pode ter também dado uma desmobilizada. O fato é que o Vasco sem bola não foi tão eficiente quanto foi criando no segundo tempo. O Barbieri fez mexidas, colocou o Nenê, colocou o Figueiredo, colocou o Marlon Gomes, que é um jogador que na volta do Sul-Americano Sub-20 voltou lesionado e aos poucos vai entrando no time. O Andrei, como é um jogador que vai, em tese, só até maio, né, no Vasco. O Marlon provavelmente deve assumir um papel mais importante ao longo da temporada. O fato é que já no fim do jogo o Vasco encontrou numa bola parada o gol do Pedro Raul, fez o 2-0, garantiu a vantagem que ele teria mesmo se tivesse vencido por 1-0 por causa do confronto direto. E fez o que, na verdade, dever de casa de hoje. Esse mudou o segundo tempo, né? A expulsão do Adson, jogador do Bangu. Foi quando o Vasco retomou um pouco do controle. Né? Até a expulsão, o Bangu era melhor no segundo tempo, conseguia construir. O Vasco tinha problema de recomposição, de transição defensiva não era ideal. O time ficou distante, os setores ficaram distantes. E depois, claro, também mérito do Vasco, mérito do lançamento, do bom domínio do Nenê, aí consegue fazer uma jogada, a superioridade técnica grita nessas horas. O Adson foi expulso e daí pra frente o Vasco teve muita tranquilidade no jogo, poderia ter feito mais gols. E o Pedro Raul... Sabe qual foi o sentimento que eu tive ao longo do jogo? Que o Vasco... baixa um pouco a concentração, né, dos jogos, por exemplo, mais importantes, dos clássicos, por exemplo, você pegar a concentração do Vasco no jogo contra o Botafogo, contra o Flamengo, é um nível de atuação muito acima desse que joga hoje contra o Bangu. Não sei se é uma característica individual que, ao natural, o jogador baixa um pouco a intensidade. Eu acho que isso é comum de todas as equipes que não atingiram ainda um grau de maturidade e equilíbrio que é raro de se atingir no futebol brasileiro, justamente porque os trabalhos são interrompidos. Né? É difícil, por exemplo, o Palmeiras para mim é o grande modelo de time, para mim, acho que é meio óbvio que é o grande modelo pelo resultado, pela manutenção de comissão técnica, pela repetição de time. É um time que consegue manter a concentração em quase todos os jogos da mesma forma, manter um padrão de atuação, mas o Vasco, que está começando um processo com um time super jovem, com um treinador chegando agora, passando por... um patamar novo não na história do clube, mas na história recente do clube, que é entrar num clássico contra o Flamengo com vantagem, depois de ter vencido o último jogo entre as equipes. Acho absolutamente natural que isso aconteça. Também percebo alguns momentos do jogo em que o time sai do seu normal, mas tem conseguido retomar. É um time jovem, isso vai acontecer durante a temporada, inclusive. E foi um time muito ligado em todos os clássicos, né? É verdade, muito, né? Uma energia muito grande, né? E assim, o Barbieri, ele fez mudança. A Barbieri tá falando agora, é isso? A Barbieri falou, nós vamos ouvir o Barbieri agora? A gente já ouviu o Barbieri, vai ouvir o Odair, tá certo. O Barbieri fez mudanças hoje no jogo, né? Tirou o Léo, tirou o Piton, eles estavam pendurados, então caso recebessem um terceiro cartão amarelo, eles ficariam suspensos. E o Vasco hoje teve o trio de meio campo que se imagina que vai jogar ao longo da temporada. Enquanto o Andrei permanecer. Exatamente, nesse primeiro momento em que terá o Andrei. Como é que você acha que foi o desempenho do Vasco nesse jogo de hoje, na questão do meio-campo, que é tão, né, costuma ser o coração do time? Eu acho que com bola funcionou melhor do que sem bola. O Vasco não conseguiu repetir a capacidade de retomada rápida de bola que ele teve, por exemplo, no clássico, em parte do clássico com o Flamengo, que ele teve em parte do clássico com o Fluminense, quando ainda não tinha o Andrei. O jogo com o Botafogo também. O jogo com o Botafogo se descaracterizou um pouco depois das expulsões. O fato é que, nos seus melhores momentos, o Vasco foi um time de retomada de bola e ataque rápido, retomando rapidamente a bola, dificultando que o adversário respirasse, que jogasse. Hoje ele não conseguiu fazer isso com o Bangu. Agora, em construção, o Vasco teve bons momentos. O André é um jogador que dá muitas possibilidades a um time, né? Porque a capacidade dele de conduzir a bola é muito grande, a capacidade dele de dar o primeiro passe, de pegar essa bola junto aos zagueiros, de aparecer perto da área nos últimos metros, isso tudo ele acaba oferecendo muitas possibilidades a um time, né? É até de pensar como ele termina sendo tão influente. É lógico que se o Vasco puder ter 2 meses de André, é melhor ter 2 meses de André do que não ter. Só que depois disso o Vasco vai...